Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a vigília da festa de Nossa Senhora do Carmo. Então essa festa de Nossa Senhora do Carmo, mais propriamente dita, a comemoração da Virgem Maria com o título do Monte Carmelo. Então por que se faz essa comemoração solene da Virgem Maria com o título do Monte Carmelo? Porque a Ordem dos Carmelitas, que foi fundada desde o Antigo Testamento, especialmente para honrar a Mãe de Deus, então essa ordem, no decorrer de toda a sua história, recebeu muitos benefícios da Virgem Maria. E originalmente não havia uma festa dedicada a Nossa Senhora do Carmo, mas simplesmente os carmelitas celebravam solenemente todas as festas de Maria. Mas, a partir do século XVII, eles pediram ao Papa para que eles tivessem uma festa especial para ser celebrada naquele decorrer de um ano, com o objetivo de fazer uma comemoração solene a fim de agradecer a Nossa Senhora pelos benefícios que ela deu para a sua ordem. Então, como nós estávamos explicando hoje de manhã, a missa da vigília ela é especialmente bonita e carregada de uma profunda espiritualidade. Porque a vigília significa a preparação da festa de Nossa Senhora do Carmo. Então, nós nos preparamos para essa festa com essa missa, que tem ali os paramentos da cor rosa, por causa da alegria, ao mesmo tempo a penitência. Mas toda a beleza dessa liturgia consiste justamente nisso, em nós sermos introduzidos no conhecimento da Mãe de Deus e daquilo que ela representa dentro do mistério da nossa salvação. Porque a nossa religião é a religião verdadeira. E é uma religião que é divina. Sendo ela verdadeira e sendo divina, ela não depende nem da quantidade das pessoas e não depende do interesse das pessoas. Quer dizer que se não tem ninguém interessado e se não tem quase ninguém que cultua Deus ou que se propõe a servir ou a amar a Deus, Deus nem por isso ele perde. Porque essa religião já está garantida no céu. Com a adoração dos anjos e de todos os santos que estão ali, que eles já estão felizes, já estão na glória de Deus, eles já fizeram questão de Deus, já amaram a Deus, já receberam a recompensa. Quer dizer que Deus não fica em prejuízo se as pessoas o abandonam. São as pessoas que ficam em prejuízo por elas não aproveitarem, por elas não viverem, por elas não amarem. Então, esse que é o problema. Entretanto, o Carmelo é especialmente feito, essa ordem é uma ordem especialmente criada por Deus para que Nossa Senhora tenha uma companhia em torno dela, a fim de que as pessoas possam amar a Deus junto com ela. De tal forma que ela amava tanto a Deus e ela tinha uma vida interior tão profunda, que ela falou assim, mas eu preciso de uma companhia, preciso de pessoas comigo, para estarem partilhando isso aqui comigo. Deus falou, não preocupa não, eu vou te dar. Essas pessoas vão estar com você, vão estar sempre junto com você, partilhando a beleza das riquezas da vida espiritual que você tem. Então, para isso que foi criada a Ordem do Carmelo, para fazer companhia a Nossa Senhora na vida interior. Inclusive, tinha uma senhora que veio aí, se hospedou conosco esses tempos, e depois saiu falando mal de nós, dizendo que a gente não tinha espiritualidade do Carmelo. Falou assim, eles não têm espiritualidade carmelitana. E achei até interessante isso. Para mim isso é um elogio. Por quê? Porque as pessoas às vezes chegam no mosteiro, eles acham que a espiritualidade carmelitana é você chegar ali e ter um monte de pôster, de foto, de imagem. Vamos levar rosas para Santa Terezinha, vamos fazer novena de sei mais o que, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eles estão sempre imaginando que a nossa espiritualidade consiste nessas devoções exteriores.
Ah, porque nós vamos chegar com isso, com o estandarte, com a bandeira, e vamos jogar rosas, e vamos depois fazer mais não sei o quê, mais esse movimento, mais esse barulho, depois mais essa música, né? Sempre estão imaginando isso. Como se fossem esses grupos carismáticos que tem muito lá no Brasil, que as pessoas fazem isso aí, não sei o que, mas não sei o que outro, e dizem, ah não, nós somos carmelitas. Né? Mas não é nada disso. O Carmelo, conforme nós aprendemos das pessoas que nos introduziram no Carmelo, na vida espiritual do Carmelo, Carmelo consiste na vida interior. Então, claro que a gente tem sinais exteriores, claro que a gente tem alguma devoção, mas para quem vem com essa mentalidade, vai achar que a gente vive uma vida seca, uma vida sem gosto, uma coisa assim meio sem sentido, que é só ali, não, você vem ali, reza, trabalha, reza os ofícios e vai embora. Né? Então quer dizer que essa pessoa não vai perceber. Por quê? Porque depende de cada um de entrar, né, nesse mistério. E é por isso que diz no introito, justamente dessa missa de hoje, introduxi-vos in terra Carmeli. Ut comederetis fructum eius et optima Elius. Essa é uma passagem do livro de Jeremias, que é uma coisa que a gente deveria sempre pensar, que diz, eu vos introduzi na terra do Carmelo para comer os seus frutos e os seus alimentos mais preciosos. Então, Deus é que nos introduz, a pessoa que é chamada, a pessoa que é introduzida nisso, e ela é introduzida pelo mistério da cruz. Não é por outra porta. Ela vai pelo mistério da cruz. Outro dia, inclusive, acho que foi Vossa Caridade que me perguntou por que São João da Cruz, que inclusive tinha recebido o nome de João, por causa que ele nasceu no dia de São João Batista, e ele, de fato, tinha muita proximidade com São João Batista. Mas, quando ele entrou no Carmelo, ele recebeu o nome de João de São Matias. Depois ele quis trocar para João da Cruz. Então, por quê? Porque tudo aquilo que ele escreve já é baseado no mistério da cruz. Então, ele escreveu todos os poemas, tudo aquilo que Deus inspirou ele, foi tudo no momento que ele estava sofrendo, que ele estava preso, que ele estava humilhado, que ele estava agredido. Então, esse homem, por causa das suas humilhações, dos seus sofrimentos, ele teve uma inspiração. Falou assim, não, cada vez que eu estou sofrendo, ao invés de eu me revoltar, eu estou amando mais a cruz. E eu estou me aproximando mais do amor de Cristo. Então, com isso que ele resolveu falar, não, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar meu nome quando eu agora começo a participar dessa reforma do Carmelo. Então, eu vou trocar o nome, João de São Matias, para João da Cruz. Então, tudo vem pelo mistério da cruz. E daí é que a liturgia dessa missa, da vigília, nos apresenta essa passagem do Evangelho, João capítulo 19, que é justamente quando Nosso Senhor estava pregado na cruz e ele disse para sua mãe, eis aí teu filho, disse para João, eis aí tua mãe. Então quer dizer que um homem nessa situação, crucificado, já tem dificuldade de respirar. Então, para ele falar alguma coisa, como ele disse apenas 7 palavras, durante 3 horas, sinal que aquilo ali era realmente importante. Não era só uma coisa que você fala assim, olha, você cuida dela porque a minha mãezinha vai ficar aí. Não, isso aí é uma coisa que a gente pode falar em outro momento. Ele já sabia que ele ia morrer. Então, ele podia ter explicado isso para João em outro momento. Ó, eu vou partir, então você resolve isso também, não. Né? Então, quer dizer que são palavras constitutivas. Ele constituiu Maria como nossa mãe. Então, essa passagem do Evangelho sempre foi muito importante e sempre penetrou profundamente na meditação de todos os carmelitas, porque eles reconheceram Maria como aquela pessoa que Deus deu para nós. Uma pessoa que recebeu aquela graça de estar ali aos pés da cruz e de ser a mãe, não só a mãe de Cristo segundo a natureza, que ela gerou, né, a partir da graça do Espírito Santo, permanecendo virgem, mas também mãe no sentido sobrenatural. E é isso que nós sempre procuramos explicar e que São João da Cruz também, nos seus escritos, vai procurar mostrar que a cruz é o instrumento, é como a ferramenta que Deus utiliza para nos transferir do mundo material para o mundo
espiritual. E para purificar a nossa mente de uma lógica natural, para nós pensarmos de maneira sobrenatural. Então, quando você pensa de forma natural, você quer sempre ganhar, você quer sempre viver mais, você quer sempre ter mais e receber mais. Quando você pensa na lógica sobrenatural, você começa a ver que é mais vantagem você perder, você morrer, você deixar, você fazer com que as coisas que você eventualmente deseja, porque nós temos pela nossa vontade o desejo, quando ele é exacerbado, ele vira paixão, da paixão a pessoa forma o pecado. Então o mecanismo do pecado é sempre a partir da vontade. Você tem a vontade, da vontade você cria uma ilusão, da ilusão você joga na paixão, da paixão você joga no gol. E o gol que é o pecado. Né? Então a pessoa vai fazendo gol, fala assim, tô ganhando, tô fazendo gol. Só que ela não percebe que ela tá fazendo gol contra. Entendeu? Ela não percebe que ela tá fazendo gol contra, porque na verdade o campo dela era outro. Ela tinha que jogar contra ela mesma. Né? E a gente geralmente joga a nosso favor. Fala assim, não, joga a meu favor, meu time é esse aqui, a minha natureza está tudo aqui comigo. Então ele vai no modo da paixão e fica fazendo gol e comemorando. Só que na verdade ele está fazendo gol contra. Por quê? Porque o time, na verdade, nosso, é o que joga contra nós. Né? Que é justamente aquilo que vai contra a nossa vontade. Então é isso que Nossa Senhora compreendeu. Então Maria, ela fez um processo de busca de Deus tão profundo que ela se tornou discípulo de Cristo mesmo antes de Cristo nascer. E quando ela estava aos pés da cruz, ela acolheu de uma forma mais perfeita a palavra de Deus e a partir dali ela gerou. Mas ela gerou da forma sobrenatural. Por isso que ela se tornou mãe. Jesus falou, eis aí tua mãe. Então o que eu estava explicando hoje de manhã era justamente isso, que no cenário do Éden, que é o paraíso ali, você tem 5 pessoas fundamentalmente. Você tem 5 pessoas. Você tem Adão, Eva, a serpente, a árvore, nós podemos chamar de um personagem também, a árvore, e Abel. Abel, que estava no ventre de Eva. Que normalmente a gente acha, né, que o pecado foi eles terem tido a malícia e terem tido relação sexual. As pessoas pensam isso. E não foi nada disso. Eles já tinham tido relação sexual, ela já estava inclusive grávida. Ela estava grávida do filho dela, primogênito, que chamava Abel. Que ia se chamar Abel. Então estava na inocência e a moça estava grávida. Então isso aí não tem problema nenhum. Isso é Deus que criou. Agora, o pecado foi eles terem desobedecido, porque Deus falou assim, ó, só isso aqui que eu não quero que vocês comam. Por quê? Porque Deus queria que eles dependessem dele. Vocês têm que ter uma dependência de mim. E essa dependência é pela obediência. Vocês têm que acreditar que eu é que sei a hora que vocês vão ter isso, vão ter aquilo, que vocês vão ser felizes através disso, através daquilo. Que senão, vocês vão criar uma liberdade que vai destruir a alma de vocês. Por quê? Porque aí vocês vão se conduzir pela natureza. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que quando a serpente falou com Eva, a serpente comunicou para Eva o quê? Comunicou um conhecimento oculto. E é isso que chama gnose. A gnose é um conhecimento oculto. E qual que é a raiz, qual que é a consistência desse conhecimento oculto? É exatamente aquilo que diz na Bíblia. Sereis como deuses. Isso é a gnose. Você vai ter um conhecimento tal de si mesmo, que você vai ter um domínio de si mesmo, você vai ter uma liberdade total e você vai fazer o que você quiser. Você vai ser como Deus. Isso é o que a serpente ensinou Eva. Então, esses 5 personagens estavam presentes no Éden. E aos pés da cruz, mesma coisa. 5 personagens. Nós podemos dizer que ali estava Adão, Eva, a árvore, a serpente e Abel. Então, quais são esses personagens? Como que eles são representados? Primeiro, Jesus é o novo Adão. Novo homem que, através
da sua aceitação à vontade do Pai, ele vai anular a dívida de Adão. E ele vai então nos dar possibilidade de entrar numa nova herança, porque Adão contraiu uma dívida, por isso que a gente tem o pecado original, enquanto que Jesus vai ter um mérito. Então ele é o novo Adão. Até aí está tudo certo. Nossa Senhora, como nós estamos explicando, é a nova Eva. Por quê? Porque ali ela está diante de Cristo como esposa. Assim como ela estava também nas bodas de Caná como esposa. E ela apresentou Jesus como esposo. Por isso é que Jesus colocou ali o vinho, que as pessoas beberam e acharam muito bom. Mesmo Jesus tendo dito, a minha hora ainda não chegou, porque ainda não estava a hora da cruz. Não era a hora de dar para eles essas delícias, porque aquele vinho ali representa as delícias espirituais. Mas ele deu o vinho igual, como que dizendo, ó, vamos fazer uma antecipação. Mas nessas delícias espirituais, ele é o esposo e Nossa Senhora é a esposa que nos introduz nessa relação de esposa através da palavra fazer o que ele disser. Então, obedecendo a palavra dele, nós também nos tornamos esposa. Depois você tem a cruz, que é a árvore. Então, a árvore do paraíso muito frondosa, muito bonita, a cruz muito feia, muito estranha, mas é mais preciosa que a árvore do paraíso. Agora, onde está Abel e onde está a serpente? Então, Abel também está em Cristo. E a serpente também está em Cristo. Por quê? Porque Cristo, pregado na cruz, ele faz 3 papéis. Ele faz papel de Adão, que é o esposo da igreja, que é aquele que está ali para mandar e não para obedecer à mulher. Então ele está ali para mandar. Então é ele que manda. Ele é o Senhor. Como ele mesmo disse para os apóstolos, vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu sou. Então é ele que tem que mandar. E na igreja, por isso que a igreja começa errado já hoje em dia, que as pessoas querem mandar de baixo para cima. A igreja tem que mandar de cima para baixo. Então isso é que é importante. As pessoas valorizarem a autoridade. A verdadeira autoridade constituída por Deus. Então Jesus primeiro está ali para mandar. Por isso que ele é o novo Adão. Segundo, ele está pregado na cruz como serpente. E se alguém achar que eu estou falando errado, veja lá no Éden que a serpente estava pendurada na árvore. E inclusive Moisés colocou uma serpente pendurada na haste e essa serpente que curou. Então quer dizer que Jesus está recapitulando a serpente e ele está mostrando ali o seguinte, ó, assim como a serpente no paraíso vos ensinou a gnose, agora eu vos ensinarei o verdadeiro ensinamento. Então ali, primeiro, como Adão, ele está como Senhor, aquele que manda. Como serpente, ele está como mestre, porque a Eva escutou a serpente, porque ela falou, esse aqui entende, esse aqui vai me ensinar. Então ela escutou o falso mestre. Agora Jesus, que é a sabedoria encarnada, vai na cruz nos ensinar. Então por isso que ele está ali como serpente. E ele vai ensinar a verdadeira gnose. Qual que é a verdadeira gnose? Obedecer a Deus. Fazer a vontade de Deus. Ao invés de você desobedecer para você ser livre, não, você perde a sua liberdade, você obedece, com isso você tem a vida e a felicidade. Então aqui que é a recapitulação do Éden na cruz. E ele também é Abel, porque ele também é vítima. Abel, no ventre de Eva, já era vítima, no momento do pecado ele já estava ali concebido e se desenvolvendo para poder ele depois oferecer seu sangue, oferecer sua vida, como figura de Cristo. E Cristo é vítima, mestre e Senhor na cruz. Ele é as 3 coisas. E ele ali, portanto, vai nos ensinar a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento e nos dar a verdadeira salvação. Agora, por que que isso é importante para a festa de Nossa Senhora do Carmo? Por quê? Porque a festa de Nossa Senhora do Carmo é uma festa que nos lembra que Nossa Senhora não deve ser celebrada somente com devoção, como aquelas pessoas que têm muita devoção a Nossa Senhora e depois colocam várias imagenzinhas de Nossa Senhora e acham que são várias pessoas. Eles são tão ignorantes e eles vão tão
tão fortemente na devoção que eles não procuram o conhecimento. E não tendo o conhecimento, facilmente eles se deixam enganar, depois eles viram protestantes, jogam todas aquelas imagenzinhas no lixo. Percebe? Por quê? Porque eles nunca procuraram saber quem é Maria e nunca procuraram saber quem verdadeiramente é Jesus, senão jamais eles se tornariam protestantes. Percebe? Então quer dizer que a gente não pode ter uma religião só de devoção e de atos externos. Nós temos que também ter um conhecimento e interiorizar aquilo, transformar isso em oração. E isso é Nossa Senhora do Carmo. Então, Nossa Senhora, por isso que nós vamos fazer toda semana carmelitana, não vamos fazer somente hoje, mas todos os dias uma homilia como a semana carmelitana. Por quê? Porque essa semana é fundamental para nós entendermos todos os fundamentos da nossa espiritualidade que nos dão esses elementos de devoção a Nossa Senhora, mas uma devoção baseada no conhecimento. Então, no Carmelo é necessário que nós celebremos Maria, que nós tenhamos devoção a Maria, que nós vistamos o hábito de Maria, que nós vivamos respirando a Virgem Maria. Mas tudo isso tem que vir pelo conhecimento de quem realmente é essa pessoa, para nós imitarmos e nós estarmos em sintonia com o pensamento que ela teve. Então, por isso que diz no introito dessa missa, que é a frase fundamental que a gente tem que guardar: eu vos introduzi na terra do Carmelo para comer dos seus frutos. Então quer dizer que nós somos introduzidos através do conhecimento, Nossa Senhora que nos convida, é ela que está ali nos levando para esse jardim do Carmelo que pertence a ela, e ela que nos está dando os melhores frutos, que são esses frutos deliciosos que nós saboreamos da nossa meditação e da nossa comunhão com Deus através dela. Então que Deus nos ajude a entrar profundamente nesse mistério e que nessa semana carmelitana possamos cada vez mais ser introduzidos nessa vida, nessa união e nesse amor que Nossa Senhora nos apresenta. Amém.